Então, hoje teremos a presença da Helena Russo, falando sobre ferramentas automatizadas para o desenvolvimento de métodos cromatográficos, Fusion Quality by Design. A Helena tem bacharelado em Química pela Unicamp, tem mestrado pelo Instituto de Química de Araraquara. Atualmente, a Helena cursa doutorado, né, sob a supervisão da professora Vanderlan. Já realizou estágios na Universidade de Genebra, sob orientação do professor Emerson e Wolfender, utilizando métodos cromatográficos. E também realizou o doutorado de sanduíche na Universidade de Califórnia, sob a orientação do professor Peter Dorstein, em métodos quimiosistemáticos de plantas e estudos metabolômicos. Tá? Então, com você, Helena, boa apresentação. Muito obrigada, Luiz, pela introdução. Eu vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Certo. Então, como o Luiz falou, hoje a oficina vai ser direcionada para as ferramentas automatizadas para o desenvolvimento de métodos cromatográficos, e aqui eu vou especificar mais para o Software Fusion Quality by Design, que é o que a gente tem acesso aqui no Nube. Bom, eu gostaria de começar essa apresentação falando dos desafios das análises de amostras complexas. Acredito que a grande maioria aqui trabalha com amostras de produtos naturais, por exemplo, extratos de plantas, fungos e outros micro-organismos, e muito comumente a gente se depara com cromatogramas extremamente complexos, como esses que eu estou mostrando aqui. Resumidamente, basicamente, a gente observar esses cromatogramas muito complexos é um reflexo das rotas biosintéticas complexas que estão presentes em cada um desses organismos. E muitas vezes, nas nossas amostras, a gente vai observar vários análogos de uma mesma rota biosintética, que, por exemplo, pode, entre um composto e outro, pode haver a diferença somente da posição de uma ligação dupla ou de uma hidroxila. E como resultado disso, esses análogos vão apresentar polaridades muito parecidas e vão tender a coeluir nas nossas análises cromatográficas. E muitas vezes é realmente um grande desafio a gente conseguir a separação de determinados compostos. Bom, quando a gente tem uma amostra, como por exemplo um extrato, e a gente analisa por HPLC, quando a gente está começando a estudar esse extrato, geralmente a gente começa o nosso estudo com um gradiente exploratório, como por exemplo de 5 a 100% em 40 minutos, no caso de HPLC. E quantas vezes eu já me deparei com, por exemplo, a presença de uma banda aparentemente simétrica nesse método, que poderia indicar a presença de somente uma substância saindo nesse tempo de retenção. Mas aí, quando, por exemplo, a gente muda o nosso gradiente, diminui essa inclinação aqui do gradiente, e aí aplica, por exemplo, de 5 a 70% em 40 minutos, pode acontecer, muitas vezes já aconteceu comigo, dessa banda que estava aparentemente pura, se dividiu em outras duas. E ainda se a gente diminuir ainda mais essa inclinação aqui do gradiente, como, por exemplo, de 5 a 50% em 60 minutos, um tempo de gradiente ainda maior, aquelas duas bandas que a gente observou antes ainda podem se dividir em ainda mais bandas. Bom, e principalmente quando a gente trabalha com extratos, vai ser muito difícil a gente ter um método de separação extremamente ideal que vá separar todas as substâncias presentes naquele extrato. Até mesmo porque se a gente fosse buscar algo desse tipo, muito provavelmente a nossa corrida cromatográfica teria um tempo muito longo de gradiente, e aí, por exemplo, as bandas mais para o final da corrida vão tender a estar muito alargadas, com alto encaldamento, e também não é isso que a gente quer, né? Mas, ainda assim, é muito importante a gente tentar otimizar o melhor possível os nossos cromatogramas, né? Por exemplo, se a gente tem interesse nessa banda que aparentemente está pura no nosso gradiente exploratório, e a gente tem, por exemplo, interesse de isolar essa substância, só depois da gente fazer o RMN, a gente vai ver que, na verdade, se trata de uma mistura.
Claro que com o avanço das técnicas hifenadas, como a LCMS, a gente pode ver quando, por exemplo, em uma banda só, há coeluição de mais substâncias. Mas ainda assim, dependendo da classe de substâncias que está coeluindo, pode haver o fenômeno de supressão iônica ou de enriquecimento iônico. E aí a gente também perde a informação química das nossas amostras. E claro que dependendo do interesse do estudo, determinadas classes de substâncias também não ionizam bem. Então, o LCMS já está fora de cogitação e a gente pode acabar voltando para o DAD, né? Bom, esse daqui é só um exemplo muito, muito simples de como variações nos parâmetros de experimentos vão gerar diferentes resultados, né? Nos nossos casos aqui, que a gente trabalha com análises cromatográficas, os nossos experimentos são as corridas cromatográficas, os parâmetros são os parâmetros cromatográficos, que eu mostrei aqui, por exemplo, tempo de gradiente e porcentagem final de solvente orgânico, e os nossos resultados aqui, nesse pequeno exemplo, seriam um número de bandas, né? E essa necessidade de se otimizar experimentos é refletida em muitas áreas, não só na cromatografia. Por exemplo, se a gente quer otimizar uma etapa de uma rota sintética, e a gente tem que determinar, por exemplo, qual é o melhor solvente, qual é o tipo de agitação, tempo de agitação, qual é a melhor base que deveria ser utilizada para ter um maior rendimento, ou uma menor mistura enantiomérica. Enfim, no caso das análises cromatográficas, né, no caso de extratos, as nossas respostas, geralmente, o que a gente mais busca seria um maior número de bandas ou uma maior resolução entre essas bandas. Tradicionalmente, quando a gente vai otimizar um método cromatográfico, a gente usa o que é chamado de one factor at a time, que seria um fator por vez. A gente varia somente um dos parâmetros e mantém todos os outros constantes, né? E aí a gente vai vendo qual é o resultado gerado a partir de cada uma dessas variações. E dependendo da complexidade da amostra e de quais parâmetros você quer avaliar, esse one factor at a time pode ser o suficiente, né, para vocês chegarem em um método aceitável. Mas no caso de amostras mais complexas, em que mais parâmetros e mais tipos de variáveis a gente quer avaliar, o mais indicado é a abordagem de design de experimentos, em que, nesse caso, a gente faz mudanças simultâneas dos parâmetros para a gente também estudar as interações entre eles. Bom, eu coloquei aqui algumas referências que vale a pena ler, caso vocês queiram ler mais a respeito dessa comparação dos dois métodos, mas, assim, basicamente, o design de experimentos, qual é o design que você vai utilizar no seu experimento vai depender muito de quais são os parâmetros que você quer avaliar. E são muitos designs possíveis, vai ter que avaliar realmente caso a caso qual que seria o mais indicado, né? Quando a gente, então, quer aplicar o design de experimentos, especificamente no caso de análises cromatográficas, primeiro, a gente tem que selecionar o design mais adequado, considerando o que a gente está querendo otimizar. Aí, então, a gente deve criar os métodos cromatográficos, organizar a sequência adequada, né? No caso, quando a gente quer avaliar diferentes colunas e solventes orgânicos, a gente tem que realizar essa troca para todo o sistema para conseguir trocar a coluna ou solvente. E, por fim, a gente tem que avaliar manualmente as respostas que foram obtidas, né? Isso pode tomar um grande tempo, principalmente se a gente quer avaliar várias colunas e vários solventes, porque imagina, a gente tem que parar tudo para fazer a troca, para depois começar o condicionamento de novo e continuar as nossas corridas. Felizmente, hoje nós temos automações tanto instrumentais como no software que podem nos ajudar e muito a aplicar o design de experimentos nas nossas análises. A gente tem um equipamento no Nube, que é um UPLC da Waters. O João até falou desse equipamento na primeira oficina, mas eu vou entrar em mais detalhes. Nesse equipamento, existem 3 fornos de coluna,
com um compartimento para 2 colunas cada. Então, no equipamento, a gente pode colocar 6 colunas de uma vez. E, claro, né, também esse equipamento está equipado com válvulas para mudança automática dessas colunas. Então, a gente já não precisa parar o sistema para a gente conseguir trocar para outra coluna que a gente também quer avaliar. Além disso, esse equipamento está equipado com uma bomba quaternária, que já ajuda muito também para avaliar diferentes solventes orgânicos. E outro ponto muito legal desse equipamento é que um dos canais dessa bomba, desculpa, se subdivide em outros 6 canais, o que também é excelente quando a gente quer avaliar diferentes valores de pH na fase aquosa, ou até mesmo diferentes tipos de tampão. E além da automatização instrumental, a gente tem o Fusion Quality by Design no computador que está conectado a esse cromatógrafo. Esse software, o Fusion, ele não é da Waters, ele tem uma interface que se conecta com o software que controla o cromatógrafo líquido de fato, que seria o Empower. O Fusion, ele seleciona automaticamente qual seria o melhor design experimental, considerando os parâmetros que você está querendo avaliar. Isso também já é uma grande ajuda. Além disso, esse software, ele gera automaticamente todos os métodos e a sequência necessária para que a gente consiga aplicar o nosso design de experimentos. E, literalmente, gente, é só apertar um botão que todos os métodos e a sequência vão ser exportados para o Empower e é só literalmente dar start. Tem um esforço mínimo do operador aqui. E depois que os cromatogramas são, então, adquiridos, essas respostas são importadas do Empower de volta para o Fusion, e o Fusion vai gerar um relatório com várias análises estatísticas, como, por exemplo, a tabela de análise de variância, a tabela nova, né? A equação que melhor define o modelo proposto, o diagrama de Pareto. Ele também vai dar aqui as regiões em que as respostas ainda seriam aceitáveis se houvessem variações nos parâmetros, e também o que a gente sempre busca, as superfícies de resposta, né? Acho que é importante ressaltar que o Fusion não é o único software desse tipo, existem outros como o Method Scouting Solution, ChromeSword Auto e o AutoChrome da CD Labs. Todos eles vão ter basicamente as mesmas funcionalidades do Fusion, com talvez alguma mudança ou outra em pequenas funcionalidades, mas a grande diferença entre eles, na verdade, é a interface que eles têm com os outros softwares que controlam os cromatógrafos, né? No caso desse Method Scouting Solution, ele é mais recomendado para equipamentos da Shimatsu, enquanto, por exemplo, o ChromeSword Auto, ele é mais indicado para Thermo e Agilent, não é indicado para Waters. Então, caso alguém tenha interesse em usar esses softwares, o que realmente vai ditar é qual é a marca do cromatógrafo que vocês têm no laboratório, né? Bom, mas então voltando à parte de desenvolvimento de método, de fato, né? Esse desenvolvimento pode ser feito em 3 principais etapas. A primeira seria a etapa de triagem, em que a gente busca mudanças mais bruscas, digamos, nos parâmetros cromatográficos, como a gente pode avaliar diferentes fases estacionárias, diferentes fases móveis e também mudanças mais bruscas de pH, por exemplo, um pH ácido, básico, neutro. E depois que a gente realiza essa etapa, a gente já tem esses parâmetros definidos, a gente passa para a etapa de otimização, de fato, em que aqui a gente buscaria mudanças mais leves e sutis nos parâmetros, como, por exemplo, menores variações de pH, temperatura, porcentagem final de solvente orgânico, etc. E outra funcionalidade muito legal desse software, e que acredito que também está presente nos outros que eu mostrei para vocês, é a parte de simulação de robustez, que basicamente vai avaliar qual seria o melhor método em que leves, por exemplo, em que leves variações nos parâmetros cromatográficos ainda gerariam respostas que seriam aceitáveis. Isso é muito importante para a gente saber se o método é robusto quando, por exemplo, a gente quer correr o nosso método que a gente desenvolveu em um outro equipamento. Ele tem que ser robusto, tem que suportar leves variações.
Acho essa figura aqui bem legal para ilustrar a diferença do one factor at a time, um fator por vez, aqui ele colocou uma variável por vez, né? Comparado ao screening, que seria a triagem, e a otimização. No caso do um fator por vez, a gente só vai ter respostas pontuais em todo o espaço de combinações possíveis que a gente teria nos nossos parâmetros cromatográficos. Então, aqui, por exemplo, a gente pode chegar em uma condição que seria ótima, mas só seria ótima comparada a todas as outras que a gente fez. Então, aqui, nessa figura, ele chama de um falso ótimo, porque não é, de fato, o método adequado para aquele caso, por exemplo. Já no caso, quando a gente usa o design de experimentos na triagem, a gente tenta colocar abranger o máximo possível esse espaço de todas as combinações possíveis no nosso parâmetro. Então, por exemplo, aqui, dá para ver que as melhores respostas estariam aqui próximas do centro, né, desse quadrante que ele mostra. E aí, no caso quando a gente passa para a otimização, aí a gente vai, então, diminuir esse quadrante para tentar trabalhar nos arredores dessa região aqui para conseguir encontrar, de fato, uma condição ótima, que seria, por exemplo, o topo de uma superfície de resposta. Eu vou mostrar um pouquinho como que esse software funciona. É bem simples, depois que a gente abre o software e fala que a gente quer ir para a etapa de triagem, vai mostrar uma tabela falando quais são os parâmetros que a gente quer incluir, né? E aí aqui a gente seleciona tanto os parâmetros que a gente quer variar, como os que a gente quer manter constante, porque a gente precisa que tenham todos os parâmetros para que um método seja criado, de fato, né? Porque ele cria automaticamente os métodos. Aí, para cada um dos parâmetros que a gente colocou aqui na tabela da direita, vai aparecer algo parecido com isso daqui. Vai aparecer para a gente definir se quer que esse parâmetro seja variável ou constante. E aí, no caso da coluna, aqui a gente pode manter como variável, você coloca quantas são as colunas que quer variar, informações das colunas, qual é a posição delas no equipamento, tempo de condicionamento e também um valor máximo de pH, né, que essa coluna suporta. Aí depois a gente configura e seleciona o sistema de solventes, coloca o número de solventes orgânicos que a gente vai trabalhar, etc. E aqui eu peguei esse print screen do manual do Fusion mesmo, é uma configuração um pouco diferente do nosso equipamento, mas segue o mesmo propósito, em que um dos canais se subdivide em outros 6, né? Aí, então, a gente configura o nosso gradiente, a nossa programação da bomba, desculpa, e aí, para cada uma das etapas da programação da bomba, é só colocar se a gente quer manter constante ou variável. Geralmente, a gente altera o tempo do gradiente, de fato, então é só colocar como variável, e quero variar entre 3 e 9 minutos, por exemplo. E o que a gente quer manter constante é só selecionar, vai aparecer uma tabela para cada um desses, né? A gente seleciona constante e coloca o valor que a gente quer manter. É bem simples e didático. E eu acho que é importante eu dar para vocês um exemplo, de fato, de como que seriam as respostas que a gente obtém em cada uma das etapas do desenvolvimento do método. Então, eu vou mostrar para vocês os resultados que eu obtive quando eu usei esse software. E no meu caso, eu tinha um mix de 9 extratos de plantas e, basicamente, eu queria otimizar o método, né? No meu caso, eu avaliei 6 colunas, o ideal é que elas sejam o mais diferentes possíveis, né? Mais ortogonais possíveis. 3 valores de pH, em que um era um pH ácido, neutro, outro básico. 2 tipos de solvente orgânico e 2 tempos de gradiente. E esses parâmetros foram mantidos constantes, né? E, literalmente, depois que a gente preenche todas as tabelas que lá no Fusion, né, com o que a gente quer variar, é literalmente clicar em gerar design. E aí, ele vai propor qual seria o melhor design a ser seguido, considerando todas esses parâmetros que a gente está querendo avaliar. E também considerando o tipo de cada uma
desses parâmetros, né? Por exemplo, nós temos variáveis categóricas aqui, variáveis numéricas discreta e contínua. Basicamente, como eu disse, é simplesmente clicar em gerar design, e o design que foi proposto, no meu caso, considerando as minhas variáveis, foi um design de screening de modelo robusto, especificamente um modelo quadrático AIG Optimality. Confesso que esse não é um dos modelos mais populares que eu vejo em artigos, na literatura, mas depois de dar uma estudada, eu vi que esse é um modelo bastante empregado quando a gente tem variáveis categóricas com mais do que 2 níveis, que seriam o caso das colunas, né? Seriam 6 níveis diferentes para as colunas. E nesse caso aqui foi gerada uma matriz com 57 experimentos. Outra funcionalidade bem legal é que o Fusion, ele insere na nossa matriz os métodos de condicionamento que seriam também necessários, né, para a gente conseguir fazer todo o design do experimento sem precisar ir lá e mexer no equipamento, né, é tudo automático. E os valores de tempo de gradiente também, por ser uma variável numérica contínua, a gente também observa aqui que tem valores intermediários entre os 15 e 30 minutos que eu tinha selecionado, e também replicatas foram adicionadas automaticamente. Aqui eu coloco uma comparação de como que seria variar um fator por vez comparado ao design de experimentos. No caso do um fator por vez, a gente teria 72 combinações possíveis de todas essas variáveis, isso sem considerar replicatas ou valores intermediários de tempo de gradiente. Enquanto que no caso do design de experimentos, a gente tem 57 corridas, com 15 replicatas e ainda com valores intermediários. Então, realmente, assim, é uma diferença bem grande quando a gente compara os dois. Bom, depois que a gente tem esse design proposto, a gente simplesmente deve clicar para gerar todos os métodos que seriam necessários, e a sequência, então, vai ser gerada também com todos os métodos. Essa sequência é exportada para o Empower, e como eu disse, é só dar Start, ele vai correr todas as 57 corridas, né? No meu caso, demorou aproximadamente 1 dia e meio para correr tudo. Então, claro que seria necessário também fazer um teste de estabilidade da amostra, para a gente ver se ela não tem variações depois de muito tempo fora da refrigeração. Mesmo que ali a gente consiga controlar a temperatura da amostra, né? Eu acho que no mínimo até 4 graus. Então, tem que fazer um teste de estabilidade nesse caso. Depois disso, depois que correm todos os experimentos, né? A gente chega na parte que é a única parte realmente manual desse passo a passo, que seria processar todos esses cromatogramas. Aí a gente deve avaliar visualmente todos os 57 cromatogramas, no meu caso, para tentar ver qual seria o melhor, que dê uma melhor separação, que era o que eu estava buscando, né? Para que então a gente possa criar um método de processamento de cromatogramas, que aí a gente vai aplicar esse mesmo método de processamento para todos os outros que a gente obteve. Isso é bem importante, porque a gente tem que comparar coisas comparáveis, né? E depois que a gente, então, processa esses cromatogramas, esses resultados são exportados do Empower de volta para o Fusion, e no Fusion a gente vai selecionar quais são as respostas que a gente está buscando maximizar. No meu caso, eu estava buscando maximizar 4 respostas simultaneamente, que seriam número de bandas totais, número de bandas com resolução maior ou igual a 1,5, maior ou igual a 2, e também número de bandas com encaudamento menor igual a 1,2. E, baseado em tudo isso, o Fusion ele vai gerar um relatório com várias análises estatísticas. Como, por exemplo, né, como eu já disse, a tabela nova, a equação que melhor define o sistema, diagramas de Pareto. E isso para cada uma das respostas que a gente selecionou, né? E, claro, também as superfícies de resposta. E, claro, aqui são geradas muitas superfícies de resposta. Para cada combinação de coluna e solvente orgânico, tem superfícies de resposta diferentes. Estou mostrando aqui só algumas para vocês.
E uma outra funcionalidade muito legal do software é que ele vai fornecer o melhor método cromatográfico que iria maximizar todas as respostas simultaneamente. E, na verdade, ele gera uma lista de melhores métodos que a gente pode, então, criar um método baseado nessa resposta que o Fusion deu e correr para ver se, de fato, os cromatogramas obtidos são ideais, né? Bons, porque a gente está buscando. Esse aqui foi o cromatograma que eu obtive na etapa de screening, o melhor deles, segundo o Fusion. A gente vê que esse cromatograma ainda está longe de ser o ideal, né? Porque tem coeluição de banda, as bandas saem geralmente saem todas elas no começo da corrida, antes da metade da corrida. Mas eu posso garantir para vocês que esse cromatograma foi o melhor do que comparado aos outros 57 do meu design. Então, realmente é muito boa essa funcionalidade do Fusion. E aí aqui, então, já dá para determinar qual é a melhor coluna para a minha amostra, qual seria o melhor solvente orgânico, no caso aqui a cetonitrila, que o pH ácido seria o mais adequado e também o tempo de gradiente mais longo de 30 minutos. E depois que a gente, então, tem esses parâmetros determinados na etapa de triagem, a gente passa para a etapa de otimização, de fato. E, basicamente, é o mesmo passo a passo que a gente segue para a etapa de triagem, né? A gente primeiro seleciona os parâmetros que quer variar, o design é gerado, os métodos são criados e exportados para o Empower, as corridas são feitas, os cromatogramas são processados, importados para o Fusion, as respostas são selecionadas e é gerado um relatório com as análises estatísticas. O que realmente vai mudar aqui seriam os parâmetros selecionados e, consequentemente, o design gerado também. No caso da minha otimização, eu, então, variei a temperatura, usei novamente 3 valores de pH, só que agora todos eles ácidos, com adição de mais ou menos modificador ácido. A porcentagem final de solvente orgânico, que seria bem importante no meu caso, já que as bandas saíram ali no começo da corrida, e também a porcentagem de acetonitrila no solvente orgânico. Eu tinha chegado na conclusão que a acetonitrila seria mais adequada, mais indicada do que o metanol para minha separação, e se a gente fizesse, por exemplo, uma mistura de acetonitrila e metanol, contanto que a acetonitrila ainda fosse um solvente majoritário dessa mistura. Pode ser que algumas substâncias separem melhor, né? Nesse caso aqui, eu não tenho nenhuma variável categórica, né? Todas elas são numéricas, e só o pH foi considerado numérica discreta, o resto é tudo contínuo. E, novamente, gente, é só gerar o design, e no meu caso ele propôs utilizar o modelo de composto central do tipo face centrada, que é muito útil e muito utilizado, de fato, em otimizações em diversas áreas, né? Nesse caso, foi gerada uma matriz com 30 experimentos. Novamente, as variáveis numéricas contínuas tiveram valores intermediários adicionados, e a gente também observa que tem 9 replicatas aqui. Novamente, depois que os métodos são gerados, importados, as corridas são realizadas, a gente, então, importa de volta para o Fusion e vai ter, novamente, um novo relatório com todas as análises estatísticas da etapa de otimização agora, né? Novamente, tabela nova, equações, e diagramas de Pareto e as superfícies de resposta, né? Aqui, novamente, ele gera qual seria o melhor método em que maximizaria todas as respostas simultaneamente. E, então, essa é a comparação que eu obtive da etapa de screening com a de otimização, correndo nesse método proposto pelo Fusion, né? Já dá para ver que tem uma boa melhora comparada aqui entre a etapa de screening e otimização. Mas, ainda assim, esse cromatograma tem picos, tem bandas coeluindo, ainda as bandas não estão tão espalhadas pelo cromatograma, né? E avaliando ali as respostas, as superfícies de resposta, eu cheguei à conclusão de que quanto menor o pH e maior a temperatura, essas respostas seriam maximizadas.
Mas, nesse caso, esses são fatores limitantes da coluna. A coluna que foi escolhida tinha um limite de pH 2 e temperatura 50, então eu já não poderia mais alterar esses parâmetros, né? Então, eu optei por continuar, por fazer mais uma vez essa etapa de otimização, agora fixando esses parâmetros de temperatura alta e pH mais baixo, e alterando somente as porcentagens que eu tinha alterado anteriormente. Essa etapa de otimização, na verdade, pode ser repetida quantas vezes o operador quiser, até ficar satisfeito com o resultado, né? Então, como eu disse, eu alterei agora novamente as porcentagens de final de solvente orgânico e de acetonitrila no solvente orgânico, agora usando variações diferentes do que eu tinha usado anteriormente. E, novamente, nesse caso aqui, a gente tem variáveis numéricas contínuas somente. O mesmo modelo de face centrada foi proposto e foi só uma matriz com 11 experimentos. E, novamente, nessa etapa também tive todas as superfícies de resposta, tabela nova, equação, diagrama de Pareto, e ele gera novamente ele propõe qual seria o melhor método a ser utilizado, considerando essas respostas. E essa aqui é a comparação, tanto da etapa de triagem, como otimização 1 e otimização 2, que eu chamo. Novamente, a gente consegue ver que houve uma separação ainda melhor das bandas, mas não é porque um cromatograma tem muitas bandas que esse cromatograma vai ter bandas com boa resolução e um baixo encaldamento. E o software, ele sempre tenta otimizar todas as respostas simultaneamente, né? Então, eu me dei por satisfeita nessa etapa. E então, eu parti para a etapa de simulação de robustez, que é outra funcionalidade muito legal do software. Aqui, a gente simplesmente tem que colocar qual seria a variação máxima esperada nos parâmetros cromatográficos. Aqui eu tirei um print screen também do manual do Fusion. Ele coloca, por exemplo, que variações máximas de meio minuto no gradiente, de 2 graus na temperatura do forno, 0,1 de pH. E a gente também seleciona qual seria a variação máxima esperada das respostas, né? No caso, tinha lá 4 respostas que estavam sendo avaliadas, e eu apliquei a simulação de robustez após a segunda etapa de otimização, que eu só estava variando 2 parâmetros, né? Já tinha tirado o pH e a temperatura. E aí eu coloquei que a variação máxima seria de 2% aqui para cada uma das porcentagens que eu estava avaliando, e também de 2 bandas, né, para cada uma das respostas que eu estava vendo, que eu estava buscando maximizar. E essa foi a comparação, então, do cromatograma obtido pelo método da simulação de robustez. É importante ressaltar aqui que na etapa de simulação de robustez, não é feito nenhuma corrida de fato, é totalmente simulado mesmo. Eu posso depois passar o manual do Fusion, porque ele entra em mais detalhes de como é feita essa simulação de robustez. Mas ele basicamente vai dar uma lista de métodos que seriam os mais adequados que seriam os mais robustos, né? E aí, então, é só a gente criar um método baseado nessa predição e correr, né? Avaliar se ficou aceitável ou não. Aqui, nesse caso, comparando a otimização 2 e a simulação de robustez, teve uma variação, sim, mas ainda assim, as respostas que eu obtive para cada um deles estavam muito parecidas, né? Então, gente, é isso. Depois que a gente faz para etapa de screening, otimização e simulação de robustez, a gente tem um método realmente otimizado, com todo o suporte estatístico para cada uma das etapas. E, para vocês terem uma ideia, eu fiz tudo isso em 4 dias. Foi bem rápido mesmo. Eu falei bastante para vocês do software, como que é cada uma das etapas, quais são as respostas que a gente obtém, né? Mostrei aqui os meus resultados, mas era justamente para tentar situar vocês de como que isso funciona, quais são as funcionalidades do software, que aí vocês poderiam até ver de aplicar no projeto de vocês, terem ideias. Mas eu também vou mostrar aqui alguns exemplos para também situar como que esse tipo de software é usado em outros trabalhos, né? Esse trabalho aqui, eu acho bem legal. Os autores, eles fizeram uma mistura de padrões de 11 canabidióis
E, basicamente, eles queriam otimizar o método cromatográfico baseado nesses padrões, porque depois, então, eles iriam analisar os extratos, diversos extratos de cannabis sativa, que eles sabiam que tinham esses canabidióis. Então, eles queriam otimizar baseado primeiro nos padrões, para depois, então, passar para os extratos, de fato. Eles usaram ainda um outro software que eu não tinha mostrado antes, que é o DryLab, que tem algumas funcionalidades ainda a mais do que o Fusion, já entro em detalhes. Eles seguiram um passo a passo, né, bem parecido com o que eu mostrei para vocês. Na etapa de screening deles, eles avaliaram 4 colunas diferentes, 3 valores de pH diferente e 2 solventes orgânicos. No caso do screening, eles não usaram design de experimentos, eles só fizeram os experimentos com a combinação, todas as combinações possíveis, né? Considerando essas variáveis. E aí, então, eles selecionaram qual seria melhor pH, solvente orgânico e a coluna. E aí, eles passaram para a etapa de otimização de fato, que aí sim eles usaram o design de experimentos, o modelo quadrático também, no caso só de 12 experimentos, e eles puderam, então, otimizar o tempo de gradiente, a temperatura e o pH. E aqui eles também têm, no software também tem incluso a etapa de simulação de robustez, que eles simularam baseado nesses parâmetros aqui que eles otimizaram, e também o parâmetro de vazão. Agora, por que eles colocaram a vazão aqui depois, né? Bom, eles fizeram a otimização, todo o passo a passo, screening e otimização do método para esses 11 canabidióis, baseado em uma coluna de 50 milímetros. Todas elas eram de 50 milímetros. E aqui eles avaliaram que a resolução das bandas entre 2 dos padrões, não, assim, estava boa, mas podia ser melhor. Então, nesse software tem uma simulação também de transposição de método para colunas de diferentes dimensões. Então, eles também simularam como que seria o cromatograma agora em uma coluna de 100 milímetros de comprimento e 150 milímetros de comprimento. E, bom, como era de se esperar, a resolução entre essas bandas melhorou à medida que o comprimento da coluna aumentou, mas também, como era de se esperar, o tempo de retenção também aumentou significativamente, né? Então, eles também incluíram leves variações no tempo, na vazão, para que a corrida tentasse ficar um pouco mais curta, né, em tempo. E, como resultado, eles tiveram um cromatograma simulado, considerando também uma coluna de 100 milímetros, né, em que, então, a resolução entre as bandas das substâncias 9 e 10 seria aceitável para o que eles estavam buscando, e, então, eles correram a mistura de canabidióis usando uma coluna de 100 milímetros também, e eles viram que o cromatograma experimental é praticamente idêntico ao cromatograma simulado, inclusive a separação das bandas dos compostos 9 e 10 estava também aceitável, melhor do que quando estavam usando uma coluna de 50 milímetros. No caso do Fusion, não tem simulação não tem nem a parte de transposição de método para outras colunas, e não tem a parte de simulação dos cromatogramas. Acredito que em uma versão mais recente do que a gente tem aqui, eles incluíram essa parte de simulação dos cromatogramas, mas no nosso não tem. As respostas que esse software dá, eles mostram como se fosse em um cubo mesmo, porque como eles usaram, né, modelos quadráticos, é como se fosse em um cubo, e ao invés de mostrar superfícies de resposta, eles mostram qual seria as melhores respostas considerando o cubo todo. E aqui ele mostra qual seria a região desse cubo que daria resultados de resolução de pelo menos 1,5 entre as substâncias, entre as bandas, né? E dá para ver que, basicamente, o que vai ditar aqui essa resolução, né,
maior do que 1,5 seria utilizar corridas com tempo de gradiente de pelo menos 10 minutos, né? E depois, então, já que eles tinham esse método otimizado, baseado primeiro nos padrões, eles analisaram extratos de cannabis sativa, um considerado legal, outro ilegal e outro também padronizado, baseado em um dos canabidióis. E aí, então, deu para ver que esse método serviu muito bem para também análise de extratos mesmo dessa espécie. Um outro exemplo que eu acho bem legal e que eu vi já bastante trabalho aplicando esse tipo de software para essa finalidade otimizar os métodos cromatográficos para análise de formulações de fármacos. Nesse caso desse trabalho aqui, eles focaram, o estudo deles tinha como foco esse cloreto de benzalcônio, o BAC, que tem análogos deles, né? Mas que os análogos mais comuns são de C12 e C14 aqui, como substituinte. E esse BAC é comumente utilizado em conservante nas formulações de fármacos. Eles, nesse caso, usaram o Fusion também, o mesmo software que a gente tem aqui. E na parte de screening, eles avaliaram 10 colunas e 2 tipos de solventes orgânicos. E na etapa de otimização, avaliaram pH, a razão de acetonitrilo e metanol, que seria o blend, que eu também avaliei. Nesse caso aqui, avaliaram a porcentagem inicial de solvente orgânico e o tempo de gradiente também. E aqui mostra qual seria a resposta, né, o cromatograma ideal que eles obtiveram. Dá para ver que aqui, em menos de 2 minutos de corrida, no caso deles, eles chegaram a uma separação muito boa dos análogos mais comuns do BAC, C12 e C14, e também chegaram aqui a bandas minoritárias, que provavelmente seriam outros análogos do BAC, que aí para identificar, teria que partir para outras técnicas de detecção, né? E o que eles também fizeram, eles validaram o método que eles obtiveram, e também fizeram tanto a parte de simulação de robustez que tem no software, e também avaliaram a robustez da forma tradicional mesmo, fazendo variações pequenas nas corridas e analisando as respostas. E aí eles falam, inclusive, no artigo, que a simulação de robustez do software foi muito boa quando comparada, por exemplo, a robustez avaliada tradicionalmente, poupa um bom tempo, porque na simulação a gente não tem que fazer essas pequenas variações e correr de fato, né? E eu gostaria também de falar um pouco mais do meu trabalho, porque acho que tem uma aplicação bem diferente do que eu vi já na literatura. Como eu mostrei para vocês, eu obtive esses cromatogramas, mas qual era o meu objetivo de fato, né? Eu tinha um mix de 9 espécies, todas elas são de uma mesma família botânica, e cada uma dessas espécies pertence a um clado filogenético diferente, então elas são evolutivamente mais distantes possível, né? E a ideia, então, era obter um mix que fosse composto de espécies mais diferentes possíveis e que teriam metabólitos secundários também mais diferentes possíveis, e eu teria uma amostra bem complexa. E depois que eu otimizei esse método, eu analisei cada um desses extratos das espécies individualmente, e deu para ver que para todos os casos a gente teve uma boa separação das bandas, e inclusive 3 dessas espécies aqui que eu analisei, que estavam no meu mix, eram espécies que nunca tinham sido estudadas quimicamente, né? Depois que eu otimizei esse método, e eu também validei o método baseado nessas 4 substâncias, deu para quantificar essas substâncias em cada uma das amostras, né? E para dar o link com a oficina anterior, eu também fiz a parte de molecular networking. Eu analisei esses extratos individualmente, né? Por HPLC-MS-MS, por UPLC-MS-MS, justamente no método que eu tinha otimizado, e nesse caso, a otimização foi muito boa, busquei a otimização de um método muito bom, justamente para que a separação fosse boa, não houvesse supressão iônica, então os espectros de massa seriam os mais
os melhores possíveis, justamente para facilitar na comparação de bibliotecas de espectros, né? Então, eu achei legal mostrar para vocês também isso, essa outra aplicação, porque eu vejo muito pouco, na verdade, eu quase não vejo esse tipo de abordagem de software e a aplicação desse tipo de software ser usado para produtos naturais, identificação de substâncias, é mais utilizado justamente para análise de formulações, de padrões, resolução de bandas, e no meu caso aqui eu queria ter uma melhor separação possível para que eu pudesse comparar os meus espectros, e aqui eu também identifiquei mais de 60 substâncias, então achei que foi muito útil essa abordagem. Bom, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, espero que vocês tenham aprendido bastante, e, bom, aqui está meu e-mail e eu estarei feliz em responder qualquer pergunta. Muito obrigada. Boa tarde, Helena. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Isabel. Muito obrigada pela sua apresentação. Foi muito boa. Eu imagino que o pessoal do NUB já estava ansioso te esperando já deve estar na fila pós-pandemia para a gente poder, para usarem o equipamento, né? Uhum. Realmente é um equipamento utilizado muito para a empresa, porque eles têm diferentes fármacos com propriedades físicas e químicas bastante distintas, né? Uhum. Imagina você colocar 6 colunas e numa rotina de uma empresa, você não precisar ficar tirando a coluna, purgando, né? Todas aquelas coisas que a gente passa na hora que a gente faz todas as trocas ou lavagem, né, da linha, a limpeza da linha. Então, isso eu acho que realmente é fantástico, tá? Tem umas perguntas aqui, eu tenho algumas, depois você for respondendo, tá, pessoal? Aproveita para fazer pergunta na parte de cromatografia, eu acho que é uma boa oportunidade, tanto para vocês perguntarem para a Helena, né, o professor Alberto também está aqui para poder tirar também alguma dúvida do pessoal, então, uma oportunidade ímpar, né, nesse momento de vocês estarem próximos desses especialistas, tá? Aí tem, acho que a primeira pergunta é do Pedro. Uhum. A integração dos picos geralmente fica ok com o processamento automático ou corre de precisar fazer ajuste fino na integração para ajustar melhor os modelos no Fusion? Um ajuste fino na integração para... Eu não entendi essa pergunta. Você integra, isso que eu acho que ele quis dizer. Você integra, tipo, quando você pega os dados para você fazer usar no planejamento, como que você usou? Você deve que integrar os picos. Depois que eu obtive os cromatogramas, sim. Integrei os picos. Você fez essa integração automática? Sim, automática. Eu fui testando várias formas possíveis, de uma forma que, assim, eu conseguisse ver que estavam pegando sempre uma funcionalidade que eu Valley seria pegar a base de cada um dos picos e integrar. Mesmo que há uma coeluiçãozinha, ele considera como 2 picos ainda, porque ele está vendo que está tendo uma diminuição aqui no pico e aumenta novamente. Eu não fiz automaticamente, não, eu não fiz manualmente, foi automático, eu usei esse Valley to Valley, e aí, claro, né, pode ser que esse processamento não seja o ideal, quando você vai aplicar para todos os cromatogramas, depois que você cria esse processamento e aplica para todos, você tem que avaliar se realmente está ficando certinha mesmo a integração, senão você tem que criar um outro método que satisfaça e que seja assim, o mais abrangente para todos os cromatogramas que a gente obtém. Então, foi automático. E você usa um padrão interno, nesse caso, para você monitorar? Não, nesse caso eu não usei o padrão interno, pode ser usado. Eu usei o padrão interno só na etapa de quantificação, né? Mas seria interessante, sim, usar o padrão interno nesse caso.
Mas como eu também não tinha muita informação, assim, tinha amostra que nunca tinha sido estudada, espécie que nunca tinha sido estudada, eu não coloquei o padrão. Porque, bom, idealmente tem que ser um padrão que não coelua, né, com outras substâncias, né? Depois que eu tive a minha otimização, eu falei, tá, então eu vou colocar um padrão interno pra gente, porque aí eu sabia, por exemplo, eu usei diclofenaco, eu sabia que ele sairia no final da corrida e não iria coeluir com nenhum outro pico, né? Aí ele fala, a classificação do pH como variável discreta é feita pelo próprio programa, por que não seria contínua nesse caso? Então, pode também ser como contínua. Nesse caso, eu não usei tampão, mas você pode fazer a programação para que o pH seja uma variável contínua, sim. E aí você coloca... Como eu não usei, eu não sei entrar em detalhes, mas eu posso passar depois o manual para você. Você coloca qual que é o tampão que você está usando e quais seriam níveis de pH que poderiam ser avaliados, né, nesse caso. No meu caso, foi variável discreta porque eu coloquei um reservatório, né, uma garrafa lá, com modificadores orgânicos diferentes em cada um dos canais. Então, ele não faria um mix mesmo, ele não consideraria como variável contínua, seria somente discreta mesmo. Tem como, respondendo resumidamente, tem como ser feita contínua. O ajuste fino seria manual. Sim, no meu caso eu não vi a necessidade de fazer um ajuste fino depois da integração. Eu achei que ficou bem bom. Então... Aí do Helder, qual é o desempenho do programa ao se deparar com um conjunto de picos de baixa resolução, agrupados em baixo e alto tempo de retenção no mesmo cromatograma? O desempenho... Acho que você tem um morrinho no início e um morrinho no final do cromatograma. O desempenho do programa ao se deparar com um conjunto de picos de baixa resolução, agrupados em baixo e alto. Acho que ele está querendo dizer que, assim, eu posso ter picos coeluindo, né, quase coeluindo, com baixa resolução no começo e no final. No final, eles vão estar mais alargados, assim, porque o tempo da corrida já foi maior, né? Bom, o desempenho do programa... Bom, assim, no final da corrida, a resolução, ela, como a gente é de se esperar, né? A gente vê que os picos, as bandas são mais alargadas mesmo, né? Mas, assim, eu não vi nenhuma diferença na parte da integração, se comportaria melhor no começo do cromatograma ou no final. Eu achei que foi muito bom para tudo. Na otimização gerou uma matriz de 57 corridas, mas você trabalhou com mais de uma espécie. Foi 57 corridas para cada espécie? Não. Eu só estava com uma amostra, que era um mix das 9 espécies. Então, eu só tinha uma amostra, foi só 57 corridas mesmo. Aí você comentou dessa sua amostra, Helena, que você usa só uma, né? Isso é bem comum, é o que chamam também de kill sample, né? Que é um controle de qualidade da sua amostra, onde você faz esse pool dela, né? E você pode testar a estabilidade mesmo em vários dias, né? Como você comentou ali que faltou você testar, que você testou a estabilidade, não lembro, mas que você pode testar, né? Porque você tem um tempinho tem os 4 dias, né? Olha quanto tempo você gastou, olha, essa eternidade de tempo para fazer tudo isso. Ainda assim, como eu disse, tem como controlar a temperatura que a amostra fica, eu acho que chega até 4 graus, se eu não me engano. No meu caso, a amostra foi bem estável, eu já tinha feito o teste de estabilidade antes, mas dependendo da amostra pode ocorrer ali precipitação, o que é comum, né? Então vai depender muito de caso a caso. Tem da Karine, não. Voltando para a questão de integração dos picos. Para utilizar as áreas dos picos para um trabalho de quantificação, teria necessidade de fazer um ajuste fino manualmente, certo? No meu caso, eu fiz a quantificação com as com as amostras que foram corridas individualmente. Então, a resolução dos picos já estava melhor, porque não era um mix, né? Eu vi, sim, eu fiz a integração nesse caso, eu fiz um ajuste fino manual, sim. Mas no meu caso, como eram já espécies analisadas individualmente, já não era assim tão complexo
Mas sim, o ideal é que faça um ajuste fino manual para quantificar. Helena, aí nesse caso você testou várias variáveis, né? Você teve, uma das variáveis foi a coluna, que eram 6. Uhum. 6 colunas. Você testou quantos também é uma boa quaternária, quantos solventes? Foram 3 pH? Foi então, temperatura? Na etapa de triagem, né, foram as 6 colunas, que tem lá a forno para 6 colunas. Aí eu avaliei 2 solventes orgânicos, que foi o metanol e a acetonitrila, aí pensando lá na bomba, né? Eu coloquei na bomba A, acetonitrila, na bomba B, metanol. E aí eu avaliei os 3 valores diferentes de pH, que aí eu coloquei no canal D, que ele se subdivide em outros 6 canais. Então, no canal D1, eu coloquei o pH ácido, no D2 eu coloquei neutro, e no D3 eu coloquei um pH básico. Então, deu para colocar tudo de variáveis. 11 variáveis. 6 variáveis. Isso. 11 variáveis. Eu acho que é uma pergunta. Você, nesse caso, você comentou ali, né, que alguns você não tinha um conhecimento preliminar. Você acredita que para o desenvolvimento de método, nesse caso, utilizando equipamento como esse, você acredita que é necessário ter conhecimento do material? Para ser sincera, acho que não, porque na etapa de triagem a gente vai avaliar tanta combinação diferente. Acho que esse é o nosso conhecimento prévio, a etapa de triagem. Isso que é interessante, porque geralmente a gente tem um desgaste, né? Porque a gente tem às vezes a gente tenta ir na literatura, buscar bastante o conhecimento prévio do material, para a gente poder selecionar, né, essa fase estacionária, móvel. No caso, sim, o conhecimento prévio é a estabilidade da amostra. E para a gente ver se a amostra está sendo estável, você vai ter que correr ali alguns métodos aleatórios com algumas colunas, para você ver se de fato a amostra está estável, tanto visualmente como no cromatograma. Pelo menos alguma coisa a gente precisa antes da etapa de triagem, né? Porque a gente precisa ter certeza de que a amostra não vai degradar. E que a gente vai estar comparando coisas comparáveis, né? Mas isso... eu diria que é esse o conhecimento prévio que a gente deve ter, somente em questão, assim, de estabilidade da amostra, que para isso a gente precisaria fazer alguns testes manualmente antes de aplicar o design na etapa de screening, né? Pessoal, tem mais questões? Pode enviar. Tem alguma coisa, Alberto, que você queira comentar? Eu tenho outra coisa. O Dry Lab que você colocou ali, ele é free? Eu acredito que não. eu realmente não sei dizer, mas eu acho que não. Teria que dar uma pesquisada. Sim. Acho que a Karina fez outra pergunta. Faz a troca de coluna manualmente? Depois dessa troca, o sistema faz o conhecimento. A troca da coluna é automática, porque ele tem, como eu disse, ele tem válvulas de troca automática de coluna. Então, depois que terminou de fazer a corrida com uma das colunas, ele troca ali a válvula e começa a passar solvente por outra coluna. E sim, ele gera automaticamente métodos de condicionamento para as colunas. Não tem que fazer realmente nada depois disso, só ver se o solvente vai dar. E se a gente vai disponibilizar a gravação, se a Helena autorizar. Tá? Eu coloquei aí sim, mas a Helena tem que autorizar, a gente tem que ver certinho. Foi o primeiro momento que a gente está fazendo a gravação, né? Pessoal, alguém comentou ali, ó. Dry Lab é pago. E usado não tem que esclarecer. Tá. Obrigada, Larissa. Muito obrigada. Eu não conhecia esse Dry Lab, eu vi só nesse artigo que eu mostrei para vocês. Eu acho que é isso. O legal do Fusion é que ele tem a interface com o LC e tem a parte da análise dos dados, né?
É isso que eu ia te perguntar ali, eu esqueci de perguntar, se nos dados que você pegou, você usou tanto a informação do DAD quanto a informação do Massas? Então, eu esqueci de falar, gente, mas esse software ele tem o DAD e tem um QDA também. Eu optei por usar somente o DAD, porque quando eu usei, já faz tempo, já faz um ano, o DAD, ele estava com uma relação sinal-ruído muito alta. Eu fiz ainda uns testes com as minhas amostras, com a minha amostra, meu mix, né, analisando e vendo lá no QDA. Eu não achei que ficou bom, achei que a resposta ficou melhor no DAD, então eu optei por fazer o DAD. Mas vocês também podem usar as respostas do QDA para fazer a otimização. O Givaldo tem outra pergunta ali. Teve algo específico para o preparo da amostra, considerando que se trata de um extrato vegetal? Não, eu preparei o extrato, eu moí as folhas, adicionei o solvente, eu usei etanol 80%. Eu fiz em pequena quantidade, no Eppendorf mesmo. Concentrei depois, filtrei, concentrei. E depois misturei quantidades iguais, né, de cada uma das amostras. Não teve nada específico, não. Talvez se entrar também o preparo da amostra como uma variável, né? Olha, tanta coisa a gente pode colocar no software como variável. Volume de injeção a gente pode colocar como variável, a vazão. Tem muita coisa, gente. Nossa, muita coisa. Eu posso disponibilizar o manual para vocês darem uma olhada em todas as opções. Mas foram parâmetros que eu não avaliei, por exemplo. Existem vários poréns aí, né? Eu, por exemplo, eu tentei inicialmente fazer a otimização, a etapa de triagem, com uma temperatura de 35 graus. E no fim eu acabei usando 40, né? Eu tentei fazer com 35 graus, ele corria todas as corridas lá com acetonitrila, quando mudava para metanol, a pressão do sistema estourava, o equipamento parava. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente com a pressão. E considerando isso, né, eu também resolvi não variar a vazão. Então, e aí eu usei 40 graus na etapa de triagem, e aí como o melhor solvente foi a acetonitrila, no caso, aí eu consegui variar de 35 a 45 graus na etapa de otimização, porque eu sabia que 35 graus não estouraria a pressão do sistema quando fosse trabalhar com acetonitrila, só se fosse 100% metanol, né? Tem várias coisinhas, assim, que a gente vai se deparando, né? Mas acho que esse foi o que mais me tomou tempo, né? Porque eu perdi ali um dia, porque eu não consegui mais usar nenhum dos cromatogramas que eu já tinha pedido para acetonitrila. Eu tive que começar o design de novo, né? E agora fazendo em temperatura um pouco maior para que a pressão não estourasse. Eu acho que é isso, Helena. Eu penso que atendeu as expectativas, né, da questão da gente saber mais um pouquinho o que a gente pode explorar no Fusion, né, que esse equipamento está disponível, né, no laboratório. Sim, quem tiver interesse é só falar que a gente, depois que essa situação melhorar um pouco, né, a gente pode fazer colaboração, e é bem rapidinho, né, em uma semana a gente, nossa, tem tanta resposta ali, e é bem interessante. Oi, eu queria falar rapidinho aqui alguma coisa. O que chama a atenção é que está ficando tudo muito automático, né? Automático, se junta isso aí com o GNPS e outras bases de dados, enfim, tudo mais. Mas mesmo assim, vocês devem ter notado que um conhecimento cromatográfico razoável ajuda muito, né? Não é só apertar o botão, não. Parece muito simples, mas não é tanto assim. Por exemplo, começa pela escolha das 6 colunas que você vai colocar lá, né? Sim. Pois é. Enfim, até teoria de pH, por exemplo, então vai, né? Enfim, tem vários detalhes importantes aí. E o que eu queria chamar sempre a atenção de vocês, e aí vocês estão se formando, vão ser doutores e tal, o mais importante de tudo em pesquisa, ainda mais que as ferramentas estão ficando cada vez mais
prontas, né, para facilitar nosso trabalho experimental é ter muito conhecimento para fazer boas perguntas. Sim. Esse trabalho que a Helena fez agora, em quanto tempo demorou? Um mês para fazer, Helena, agora? Mais ou menos. Foi uma semana para eu otimizar, mais uma semana para validar o método. Dá uns 3 doutorados isso aí. Começa que a pessoa ia começar a fazer uma planta de cada vez. Ela fez para 100 plantas numa análise, num desenvolvimento só. Entenderam? Então, as perguntas têm que ser agora muito mais... qual a palavra? Tem uma palavra para isso. Mais desafiadoras, né? Sim, é verdade. É verdade. Quem quer ser doutor tem que ser... Como chama? Qual a palavra certa? Estou buscando aqui, estou me fugindo as palavras. É que cada vez mais o que for processo, que for processual, vai ser substituído. Sim, com certeza. Visto em escritórios, o que é rotina, o que é processo. E agora, nessa pandemia, então, que o conhecimento está indo lá em cima e tem muita gente fazendo, cada vez mais as profissões, as adaptações serão outras, né? O Lucas aqui perguntou, no seu cromatograma apresentou uma melhora após a otimização com acetonitrila. Você pensou em variar a quantidade dela durante a corrida para ver se melhorava ainda mais o cromatograma na separação das bandas? Após a otimização com acetonitrila. Durante a corrida. Como assim? Não entendi. Variar a quantidade dela durante a corrida para ver se melhorava ainda mais o seu cromatograma. Eu acho que talvez a sua resposta ela é dependente da acetonitrila, né? Será que foi isso? Ou no seu... etapa da otimização... O parâmetro foi para a quantidade de acetonitrila durante a corrida. Sim. Porcentagem de acetonitrila no solvente orgânico, porque aí eu usei o blend de acetonitrila e metanol. Eu variei a quantidade de acetonitrila e metanol. Eu variei entre 70% e 100%, né? Foi uma das variáveis que eu inseri também na etapa de otimização. Então, também foi uma variável que eu considerei. Era essa a pergunta, Lucas? No caso, se você variasse depois de feita a otimização, você ainda conseguiria melhorar o resultado final. Eu já achei ele bastante exigente, viu, gente? Oi? Porque ela já estava aqui, eu estava anotando aqui, o Lucas aqui está perguntando, Lucas, estou achando você mais exigente do que a Helena. Teve uma parte que a Helena comentou aqui, que tinham dois picos, quase, acho que foi o penúltimo artigo. Gente, já tinha quase resolução ali, ela falou que não está bom ainda. Agora o Lucas colocou aqui, ó, que dá para você melhorar mais, viu, Helena? Essa parte de... Eu não queria mudar nada no meu método depois da etapa de otimização ou simulação de robustez. Porque qualquer alteração manual que eu fizesse depois, eu ia perder todo o suporte estatístico do que eu fiz antes. Então, por que eu vou mostrar todas as minhas superfícies de resposta? Por que eu fiz todos esses designs de experimento? Por que eu mostrei todas as tabelas novas, sendo que depois eu fiz uma mudança manual, sabe? Então, eu não fiz nenhuma alteração depois da minha otimização, só teve a simulação de robustez. Era essa a pergunta, Lucas? O porquê que eu não mudei depois da minha otimização? Porque eu ainda poderia melhorar. Tá bom. Gente, a gente sempre pode melhorar, né? Mas aí, essa questão que eu falei, eu estava querendo maximizar 4 respostas ao mesmo tempo. E aí, não é porque um cromatograma vai dar um número de bandas maior que essas bandas vão ter um encaldamento baixo, por exemplo. Eu não queria que essas bandas ficassem muito encaldadas, muito gordinhas. Então, tá, ok, que bom que eu respondi. Se o Lucas fosse revisor do JNT, a Helena teria que voltar para a bancada. Teria nada, eu ia justificar muito bem.
Helena, a gente pulou uma pergunta do Luiz aqui, ó. A temperatura não poderia ser uma variável que já mostra complexa, considerando a estabilidade dos conhecidos compostos? A temperatura foi uma variável na etapa de otimização. Ah, tá. Eu variei de 35 a 45 graus. E aí, tanto que em uma das respostas, nas superfícies de respostas que eu obtive para a etapa de otimização, eu cheguei nos resultados de que quanto maior fosse a temperatura e menor fosse o pH, as minhas respostas seriam maximizadas, eu teria respostas ainda maiores para o que eu estava buscando. Mas aí já vem a questão de limitações da coluna, né? Essa coluna que eu escolhi, a temperatura máxima era 50 graus, então eu queria só ali usar os 45 para não ficar próximo do limite. E o pH mais baixo possível da coluna seria de 2. Então, eu também já estava trabalhando com 2.2. Então, por isso que eu fiz a última etapa de otimização, em que eu já fixei essas limitações da coluna, né? Obrigada, Larissa. Alberto? Eu acho que é o Alberto. Tudo bem? Bom, gente, então, quem tiver mais qualquer dúvida também, eu vou disponibilizar os slides, pode também disponibilizar a gravação. Se alguém tiver qualquer dúvida um pouco mais específica, é só escrever para a gente que a gente pode conversar, caso vocês queiram fazer uma parte lá, aqui no Nube, é só também falar que a gente está bem aberto. E espero que... Espero que essa oficina tenha dado várias ideias para vocês, de como vocês podem usar e também podem dar uma olhada nesses exemplos que eu coloquei também para ajudar vocês a aplicar no trabalho de vocês. No seminário, estou vendo a defesa de qualificação da Glaze. O Alberto aqui. Gente, muito obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês mesmos. As oficinas realmente tem sido uma forma de nós avançarmos um pouquinho em todas as ferramentas que nós temos e que quando passar essa pandemia a gente possa já conseguir estar preparado, aproveitar esse tempo para isso mesmo, para essa própria experiência. Então, podem se sentir à vontade para mandar e-mail para mim, para o Alberto, para o Luiz, para a Helena, né, pessoal? Então, uma boa tarde para vocês e uma boa semana. Boa tarde, Helena, parabéns, valeu. Deixa eu finalizar a gravação aqui, tá?